Ivana, Jéssica, Rosa, vocês estão bem? Boa noite, gente. Bem-vindos, né? Vamos dar início a mais uma aula nossa de gestão financeira. Praticamente é a última aula. A gente está fazendo a revisão final e na próxima semana já é a avaliação. Um recado antes do boletim. Vários de vocês aí ficaram preocupados, mas o combinado é que eu publicasse as 4 primeiras notas valendo nota. E eu não gosto muito de ficar publicando essas notas iniciais, porque eu sei, né, e vocês devem estar pensando e avaliando, que toda avaliação é um processo, né? Então, no começo do curso, a gente tira uma foto e a gente não fica bem na foto, né? E a gente fica preocupado, né? Pô, o que eu preciso fazer, né? E depois a gente tira uma outra foto e aí já melhora um pouco. E esse processo é uma construção, né? E eu vim sentindo ao longo desse processo que vocês estavam ficando mais tranquilizadas e a gente percebeu aí resultados na interação de que, por exemplo, no último quiz, na última revisão, teve vários de vocês falaram que acertaram quase tudo, ou tudo, né? Do que a gente reviu daquelas 12 questões. E se todas aquelas 12 caíssem, né, a maioria de vocês iriam bem, né? Então, acho que é esse processo que a gente precisa ficar de olho, né? Essa forma de trabalhar, ela não é uma forma que eu inventei para vocês, né? Ela não brotou do nada. É uma construção também. Ao longo desse meu trabalho, eu venho percebendo que trabalhar dessa forma, né? Se eu tivesse feito só 4 atividades continuadas, né? E fechasse a minha nota nessas 4 atividades continuadas, sempre seria, acho que, um retrato dolorido, ainda mais na parte da matemática, né? Então, a ideia é que a oportunidade de aprendizado, ela sempre acontece, né? Ela não é um time que é igual para todo mundo. Algumas pessoas pegam mais rápido, outras pessoas pegam depois, né? Eu aprendi isso em 2002, gente. A Prefeitura Municipal de Barueri, quando ela recebeu lá assessoria para o trabalho com a molecadinha e para trabalhar dessa forma, construção de competências, então a gente tinha uma meta de construir algumas competências ao longo de um ano, e eles diziam, né, que poderia acontecer de alguns aluninhos despertarem só em setembro, outubro, novembro, né? E talvez esses alunos eles ficassem angustiados ao longo daquele ano, né? Boa noite, gente. Mas a gente vai tranquilizando todo mundo e mostrando, né, que essa construção está acontecendo. Então, é mais ou menos isso que a gente tentou fazer, né? Então, as 4 primeiras notas, elas traduzem uma realidade que a gente não se preparou muito bem para a foto, e a gente é pego aqui também com essa disciplina de surpresa aí para vocês, trazendo a gestão financeira para dentro de um curso de pedagogia. Então, espero que vocês estejam mais tranquilas, né? E a gente publicou essas notas, e dessas 4 notas, eu tenho certeza que 3 delas vão ser substituídas, porque a gente tem aí o quiz 8, que vai ser uma nota melhor, a gente vai ter o quiz 10, que vai ser uma nota melhor, e o quiz 11, que vai ser uma nota melhor ainda. E depois, quando a gente fizer agora, a semana que vem, a conclusiva, né, que eu não estou inventando a roda, eu não estou criando nenhuma questão nova, todas elas são dentro do conteúdo, e acho que é essa base que todos vocês precisam, e é isso que a gente vai trabalhar. Espero que vocês estejam mais tranquilizadas, mas acho que por falha de comunicação, alguma coisa aí acabei assustando vocês, né? Então, não foi a intenção, mas o que eu sempre falei aí, a gente precisa focar o aprendizado. Se vocês sentirem que o aprendizado está acontecendo,
Então, a gente vai ganhando tranquilidade e, ao se aproximar do momento de mostrar a nota na conclusiva, fica mais fácil, ok? E para aqueles que não receberam, aquelas que não receberam, então eu estou pedindo para colocar aí no chat e a Camila vai anotar, né, o e-mail de vocês, porque aí a gente envia, né? Acho que eu não tinha o e-mail de todo mundo, mas daqueles que eu tinha, eu enviei. Pode ser que um ou outro e-mail, na hora de preencher no quiz também, ele foi com erro de digitação, isso pode ter provocado um problema de retorno, e alguém aí pode ter ficado, como já foi comentado, sem a informação. E então é isso. Mas podem perguntar. Quase mata. Qual que é o comentário aí? Deixa eu ver. Chat. Quase mata metade das pessoas da sala de susto com as notas. Amanda Vaz. A metade da turma, professor, ficou assustada. É aquilo que eu te falei, né, professor? Aquele leve susto. Então, as primeiras fotos. E agora a gente tem mais 3 fotos. E com certeza a gente vai lapidar. E depois tem ainda a conclusiva, que eu tenho quase certeza que vai levar a nota de todo mundo para cima. Fala, então, Gisele. eu ia falar pro... Ai, desculpa, Gi, é rapidinho. Em questão do que você acabou de comentar, o pessoal também falou, ai, mas eu não recebi o e-mail. Ai, mas e agora? Me manda um e-mail do professor Xizu para eu falar com ele. E aí eu falei, às vezes acontece, às vezes a gente, principalmente no começo, a gente fica tão ansioso, tão nervoso para poder fazer, a gente acaba errando o nosso próprio e-mail, isso acontece. Já aconteceu com algumas pessoas bem próximas aqui a mim, da turma, de que acabou digitando o nome errado no e-mail e esse e-mail não chegou. E aí acontece, ou às vezes também o próprio sistema, ou como você falou, às vezes você não tinha esse e-mail e aí não teria como enviar mesmo, né? Impossível. Ok. Mas eu tentei acalmar o povo. Obrigado, Nicole. Fala, Gisele. Então, Pro, eu até te mandei o e-mail, o senhor respondeu, mas a minha pergunta foi o seguinte: o quiz 4 e 5, lá na sua anotação, ele está como se eu não tivesse feito. Ou eu tirei um 0 ao quadrado, mas lá aparece tracinho, não aparece nota. Então, foi baseado em cima de 3, foi 4, 5, 6, 7. Foi baseado em 2 notas de quiz. Por isso que eu disse que eu não concordava. Entendi. Aí... Então, Gisele, coloca no chat aí para mim também, por favor. Aí a Camila vai anotar. E coloca que o 4 e o 5 ficou sem nota para você, por favor. Foi isso que eu estranhei, mas tá bom. Vamos seguir. Obrigado. Tá, pode baixar a mãozinha. Isso. Então é isso por enquanto. Qualquer esclarecimento é só solicitar, né? Então, vamos lá. O boletim dessa semana, ele está falando da comunicação no primeiro parágrafo, como sempre. Ele fala que esse feriado de 3 de junho em São Paulo, ele foi antecipado. Então, no caso, para nós, na Faculdade Flamingo, é um dia letivo. Quem tem aula na quinta-feira, aula normal. As avaliações conclusivas é de 7 a 11, dia 7 é uma segunda-feira, 11 é uma sexta-feira. Então, a nossa avaliação conclusiva vai ser no dia 8, que é a próxima data. Hoje é dia 1, mais 7 dias, dia 8. Terça-feira que vem é a conclusiva. As substitutivas de 21 do 6 a 25 do 6, espero que ninguém precise. Disponíveis por 2 dias, contendo questões alternativas diferenciadas e tempo determinado para execução, de acordo com a complexidade da prova. Atentem para as orientações transmitidas pelos seus professores. E o terceiro recado, o canal de acolhimento virtual. Teve um encontro ontem, dia 31, e o próximo agora é sexta-feira, dia 4, às 18 horas. E sempre pelo mesmo, é um link permanente, né? Pelo Meet. Acho que é isso. Vocês já devem ter ouvido esse recado ontem, né, da professora Gabriela, e agora tem o repeteco aí para vocês. E qualquer esclarecimento é só solicitar.
Prof, eu Fala, queria Nico. aproveitar o embalo, né, das orientações da semana e aproveitar também para falar para a turma uma orientação que não foi colocada aí. O link ainda de atendimento da coordenação ainda existe, eles ainda estão fazendo atendimentos e ele é encontrado na website da faculdade, porque nas orientações normalmente vinham, né? Mas dessa vez não veio, mas ainda está acontecendo. Quem precisa conversar assuntos com a coordenação, eles ainda fazem este atendimento e aí vocês encontram o link e horário, as datas certinhas lá na website da faculdade. É isso, prof. Perfeito. Ok. Vou virar a página. As próximas páginas são aquelas questões que vocês já viram, e eu vou retomar esse trabalho a partir da 12, que foi a última questão revista. Para quem está conseguindo trabalhar com a planilha do lado, vai perceber que é muito fácil, né? Fazer tudo. Mas aí a gente, quem não tem a planilha, um computador, faça na calculadora. Vamos lá. Questão 12. Qual o rendimento no regime de capitalização simples de uma aplicação de R$ 6.000 a 1,71 por 9 meses? Isso foi a última questão que a gente reviu, né, na aula passada, e você já tinha me dado a resposta. Qual que era a alternativa mesmo? Alternativa C, professor. C de casa, R$ 923,40. 40 centavos, isso. Então, quando é juro simples, é só multiplicar, né? O capital vezes o percentual, lá 1,71, vezes 9. Aí vai dar esses R$ 923,40, redondinho. E na questão seguinte, ele pergunta, na aplicação acima, qual é o montante gerado. Letra A, professor. Letra A. Se o rendimento em juros simples ele é R$ 923,40, o que acontece? Esse valor que rendeu, ele se soma com o capital que a gente tinha. Como nessa questão o capital é R$ 6.000, 6.000 mais 923,40 vai dar a alternativa A, R$ 6.923,40. No caso, sempre que a pergunta é montante, o montante é um número maior que o capital. E o rendimento, ele sempre, na maioria dos casos, ele é um pedaço do capital, né? O que rende é algo que vai fazer com que o capital aumente. É um pedaço do capital. Então, o montante sempre é maior e o rendimento é um número menor. Aí, por exemplo, a alternativa aí nessa questão, montante, não poderia ser, né? Porque a gente não pode ter um capital que era 6.000 e ele diminui para 923.000. Se a gente fala de investimento. Qualquer coisa é só perguntar. Jéssica, boa noite. Boa noite para quem eu não falei. Então, questão 14. Essa revisão vai ser rápida e vocês podem ver aí com muita tranquilidade. No regime de capitalização simples, 1,71 ao mês corresponde a que taxa em 9 meses? R$ 15,39%, professor. 15,39. Então, se a gente faz juros simples, é multiplicação. 1,71 vezes 9, se a gente pensar lá na unidade, né, a gente tem, quer dizer, a última casa, a segunda casa depois da vírgula, é o número 1. Esse número 1 vezes 9, sobra duas alternativas, alternativa B ou E, né? Porque 1 vezes 9
para saber em juros simples quando é a taxa, pegar a taxa e multiplicar, né? E o multiplicador aí para nós, o fator aí para nós é o 9. Se esse último número a gente está multiplicando por 9, o número 1 vezes 9 vai dar 9. Então, a alternativa A, o final é 8, cai fora. Na alternativa C, o final é 0, cai fora. Na alternativa D, o final também é 8, ele cai fora. Sobrou a B e a E. Só que a gente já viu que na E a gente tem um erro de digitação. Boa noite, Adriana. E tendo esse erro de digitação, então só pode ser a B de bola, como falaram aí. Posso virar? Virando. Questão 15. Olha como é rápido. Vocês vão fazer a prova assim com o pé nas costas e muito rápido. Mas, se precisar, a gente destina mais tempo para a prova. Qual o montante no regime de capitalização de uma aplicação de 7,4 mil reais a 2,9% ao mês por 4 meses? Qual é o montante? Bora, gente. R$ Não, fica aí. 8.296,47. Todo mundo junto. Tá certo, Gi? Eu fico esperando vocês Meu falarem. 8.296,47, opção D, porque tem o... Não. Tá errado. Porque tem os duas Olha o respostas. pleonasmo, amiga. Muito bem. Então, acho que a questão que eu errei a digitação, não foi? Mas o resultado é esse, né, professor? Então, não sei não, hein? Então, deixa eu ver aqui. Reais aí, Que pelo amor de a Deus. única opção que tem tá com pleonasmo, né, Ni? Exatamente. Que bom que vocês perceberam o pleonasmo. E é a única alternativa que termina com 47. É isso aí. É a única que termina com 47. Então, o erro é do professor, erro de digitação. E acho que no dia que algumas de vocês fizeram, vocês já me chamaram essa atenção, né? Que tinha esse erro de digitação. Então, um professor, ele erra também. Um concurso, ele erra, né? Aí a pessoa nem manda áudio grande pro professor, né, professor? Tem um detalhe também, vamos supor que fosse um concurso, né? Nesse caso, vocês precisam perceber o erro e ter muito claro, né, no edital, se precisar de recurso, qual é o prazo do recurso? Se é 48 horas, 72 horas, né? Para que vocês possam estar ganhando essa questão. Isso, uma questão em alguns concursos, ele pode tirar 60 candidatos aí da frente de quem participa, por exemplo, né? Uma questão, dependendo da quantidade de candidatos, né? Ela pode, por causa de uma questão, muitos candidatos, eles podem ficar para trás. Então, é dedidado, correto, mas tem o erro do pleonasmo. A gente não usa prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Né? Ô, professor, eu ouvi dizer que essa daí valia 2 pontos, hein? Para quem acusou o erro, né, Nicole? A senhora avaliou 2 pontos aí, né, gente? A atenção e o cálculo. Tá. Tem uma metodologia ativa chamada TBL, e esse tipo de erro ele é de propósito, né? Porque lá na questão perguntam, né, se vocês questionariam alguma das questões, e essa era uma questão para ser questionada. Mas aqui foi um erro mesmo do professor. Quem é esse professor, né? Puxa vida. Virando a página. Ai, professor, só você.
Questão 16. Na aplicação acima, qual é o rendimento gerado? É só tirar os R$ 8.000, Letra 896,47. B, Não, letra B. o valor da aplicação não é 8.000. Não é, ó. Voltando para o anterior. É 7,4. Letra B. Só um minuto. B de bola? Isso. Certo. É que eu comi palhacitos hoje, professor. Tô palhaça. Desculpa. Ah, é? Então, é alegria do final do curso. Quase Gente, isso, professor. Eu acho que vai aumentar a alegria depois das conclusivas, que vai ser um alívio. assim, eba, férias, né? Pode ser nervoso também, né, É, Nico? também. Eu acho que tá mais pra isso, viu, Tere? Eu também acho, viu? Então, o nervosismo também provoca esse tipo de reação, né? Então, R$ 896,47. Então, do resultado, que é o montante, a gente tira os 7.400, a gente vai chegar nos R$ 896,47, B de bola. Gente, ó, falta só 4 questões. No regime de capitalização composta 2,9 corresponde a que taxa em 4 meses? Letra C. Tudo bem. Tem 2 respostas C. Todo mundo concorda? Dois alunos se manifestaram pela resposta C. Concordo, professor. 3 respostas. Legal. Então, Eu só respondi porque eu vi que a Sueli, ela só ela tava respondendo, ela que tipo, Então. alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Então, é porque eu gosto muito de interagir, mas aí tem que deixar os outros falarem também, né? Senão vai ficar só eu aqui falando. certo. Ó. 2,9 dividido por 100 vai dar 0,029. Não é isso? Soma 1, vai dar 1,029. Esse valor elevado à quarta potência vai dar 1,12114. Então, tira 1, multiplica por 100, vai dar os 1211 da alternativa C de casa. Corretíssimo aí para quem respondeu. Questão 18. Foi demais aqui no display. Qual o montante no regime de capitalização composta de uma aplicação de R$ 9.600, não, R$ 9,6 mil reais, a 3,9% ao mês por 3 meses? Posso falar? Pode, Nicole? R, cifrão. Opa! 10 mil. Você vai digitar e eu vou escrever, tá bom? Ai, arrasou. Olha lá. R, cifrão. 10.000. 10.000. 767. 7 meses. 57. Reais. Ah, tá errado. 10.767,57 centavos. Então, Não, você falou certo, Nicole. Aí eu que falei errado, porque você já tinha falado R cifrão. Concordam aí, gente? Perceberam? Então, na ansiedade, aí cuidado, né? Às vezes a pessoa acha que não colocou o prefixo e depois já emenda com sufixo e na ansiedade deixa os dois, né? Cuidado. Então, no dia da prova, eu não preciso nem ver a conta, tá, gente? Vocês vão ter lá no Forms
um espaço de resposta curta, para responder desse jeito. Não é para colocar o valor de 9.600, depois colocar lá que está dividindo por 100, somando 1, né? Isso não precisa ser mostrado. Eu só quero saber a edição da resposta. Tá claro aí? Legal, professor. Sim, Pro. Sim, pro. Ninguém está precisando de esclarecimento? Ó, a gente começou da 12. São 8 questões. 8 questões que vocês devem ter teclado aí, espero. E a gente tem aí, 27 minutos de aula. E a aula está acabando. Então, deixa eu fazer o comercial do começo da aula, não é? Que para aqueles alunos ou alunas que não receberam aí aquela parcial de notas, que é uma parcial, são as 4 primeiras notas, que não tem nenhuma nota substituída ainda. Então, daquelas 4 notas publicadas, então 3 delas têm chance de ser substituídas pelo quiz 8, pelo quiz 10 e pelo quiz 11. Né? Eu falei que teríamos 7 atividades valendo nota e a gente tem essa situação. Se na pior das hipóteses, né, a gente não chegou lá no 6.0, na média aritmética das 4 maiores notas, então o quiz 9, ele se prestava para ajudar no arredondamento. Mas eu acho que não vou precisar nem olhar o quiz 9. Mas vamos lá. Então, amanhã eu devo estar publicando para vocês aí, se Deus quiser. Eu pedi para fazer o trabalho remoto amanhã, então eu não vou me deslocar para Barueri. Eu já ganhei 2 horas aí de deslocamento. Eu trabalho em Barueri. Então, eu consigo fazer essa correção e publicar essas notas para vocês. Então, daquelas 4 notas, 2 delas serão substituídas. Tem o caso também aí de que a pessoa tem certeza que fez 4 atividades e, de repente, recebeu aí um e-mail com 3 notas, 2 notas, né? Então, a ideia é reclamar disso também. Então, coloca aqui no chat para mim e aí a Camila vai anotar e ela vai colocar essas observações aí para mim. Ok? Então, vamos lá. Ok, Pro, eu ia te pedir um favor, mas aí é logo após, que já que você comentou, né, sobre ser uma das últimas, uma não, né, a última aula, assim, em caso de explicação, se o senhor poderia repetir, principalmente quando é caso de arredondamento, sabe? Eu acho importante porque algumas pessoas, durante a última prova, me pediram ajuda porque não tinham entendido como funcionava o arredondamento. E aí eu acho legal o senhor, se o senhor puder, né, fazer essa revisão em caso do arredondamento, aproveitando, né? Ok. Então, eu não tive tempo de responder todos os e-mails. Então, eu espero que amanhã eu consiga responder todos os e-mails. Né? Porque eu vou ter aí no mínimo 2 horinhas a mais para poder dedicar para esse feedback para vocês. E eu faço isso sim, Nicole. Aí vocês podem fazer outras solicitações se forem necessárias, tá bom? É só perguntar. A gente tem tempo de sobra aqui. Então, na aplicação acima, qual é o rendimento gerado? Então, a gente tem voltando, né? Os 10.767 tira 9.600, quanto que vai sobrar aqui? 10.767 menos 9.600, quanto é que vai dar de juros? Quem canta a resposta para mim? Pode falar, Pro? Pode, Dani. R cifrão, R cifrão. 1.167, 77,57. 57. É 67, Pro. 67, perdão.
Ok. Não, Pro, ali onde está o 77 é 67. Ah, 77 é no final? É, 167, professor. Ah, desculpa. Apaga aí todo o final. Aí, E aí no final é vírgula, 57. 57. Ah, 57. Poxa. Tá. Então, R cifrão, R$1.167,57. Perfeito, Pro. Tudo bem? Daquele valor da resposta, a gente retirou o valor do enunciado e aí a gente sabe quanto rendeu. A última questão. Então, no regime composto, essa taxa, que é de 3,9 ao mês, em 3 meses, ela corresponde a que taxa? 12,16. A Priscila Fontes já publicou, é isso mesmo? Ó, 12,16%. Por 3 meses. Por 3 meses. Muito bem. Gisele, isso. Muito bem. Então, vai pegar 1,039, né? O 3,9 dividir por 100, somei 1. Vai dar 1,039. E esse número a gente eleva ao cubo, porque são 3 meses. Se fossem 30 meses, elevaríamos a 30. Se fosse 120 meses, elevaríamos a 120, porque é a quantidade de meses. Então, aqui, o número muda e sempre a gente tem ou uma calculadora ou uma planilha eletrônica para nos ajudar, né? Então, a lógica da operação é sempre a mesma. Então, é isso, gente, ó. Acabou. Deu 33 minutos aí para fazer 8 questões. Ó, que rápido. E todas elas foram cálculo. Hoje, todas elas foram cálculos. Nem é 8, foram 9 questões, né? Porque 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 9 questões a gente fez em 33 minutos. Mas no dia da prova vocês vão ter mais tempo. Então podem ficar sossegadas. E ainda mais fazendo no virtual, dá para fazer e refazer, né? Pode pedir aí ajuda e vocês podem ficar muito tranquilas. Então, eu vou atender a questão do arredondamento. Arredondamento. Então, a gente pode ter uma situação assim, ó. 0,019 ou 0,014, 0,017, 0,01, 126, 0,01, 567. Estou dando alguns exemplos, né? Sempre um número pequeno, né? Poderia ser um número de inflação, mas que amanhã ou depois publicado, ele precisa ser arredondado. Deixa eu fazer mais um aqui, ó. 0,0133333. É uma dízima periódica de 3. Aí, a gente teria que estar publicando isso com 2 casas decimais. Aí, 0,0 quanto? Silêncio. Tá claro? A gente está tentando arredondar A pergunta foi um pouco confusa, Pro, mas seria
pegar o 9 como a base, que é maior do que 5, e aumentar o 1 para 2. 1 para 2. Então, a gente está fazendo arredondamento sempre com duas casas decimais, né? Então, para desfazer a confusão, para tirar um pouco de nuvens aí. Então, todos esses exemplos aqui, o 19, o 14, 17, o 11, 26, o 15, 67, o 13, 333, 333, tudo isso a gente vai arredondar com duas casas decimais, não é? Então, apesar de ser centavinhos ou ser uma inflação muito baixa para uma publicação, precisa de arredondamento. É muito difícil a gente ver no jornal um número percentual com mais de duas casas decimais, né? Aí a Gisele já respondeu, né? O que acontece? Como o número que sai é o número 9, né? A gente vai, depois da vírgula, usar duas casas, o 0, 1. Mas o número que está saindo é o 9. Então, se qualquer número que sai, ele é igual a 5, ele é o 6, o 7, o 8 e o 9, a casa que fica aumenta de uma unidade, aí vira 2. Então, o 0,19, na hora de publicação, por causa do arredondamento, ele vai para 0,02. Agora, o objetivo aqui é a mesma coisa, né? A gente tem o 0, que a gente publica, né? Esse 0 não muda, e nesse caso, o número que não será publicado é o 4. O que acontece com a casa que fica? Continua. Continua. Então, o 0,14 vira 1, né? E esse 4 é eliminado. A gente não publica o 4. No arredondamento, o 0,014 seria publicado como 0,01. E o 0,017 seria publicado qual o valor? 0,2, professor. 0,2. Eu respondendo aqui com o telefone desligado. Pro, seleciona alguém da lista e pergunta para ver se o pessoal está prestando atenção. Seleciona? Porque é uma coisinha fácil e fazendo, ou ir na pressão, talvez a coisa fique mais clara. Vamos lá, Vanessa. Vanessa Dantas, qual que é a resposta desse próximo? Vanessa? Oi, Pro. Então, ó, o 0,01126, se eu arredondar com duas casas decimais, que número que eu coloco aqui agora? 0,2? Peraí, filha. Ó, o número que vai sair é o 126, né? Então, o primeiro número que sai é o número 1. Quando o número que sai, ele é o 0, o 1, o 2, o 3 ou o 4, então a casa que fica, ela permanece. Então, o 0,01126, ele fica com 0,01. 0,1. Tudo bem? Uhum. Vanessa, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala. Você sabe por que ficou 0,01? Não. Então, essa é a questão, professor. E aí, o que acontece, Van? Aí tem o número de 0,01126. Conforme lá o começo do nosso combinado, o professor, ele aceita duas casas após a vírgula, certo? A terceira casa é o número 1. Então, quando o número ele é menor que 5, ele permanece o anterior. Quando ele é menor... Tá, isso. quando ele é E menor. aí, quando ele é maior que 5, ou igual a 5, ele aumenta mais 1. Então, na terceira casa, ele é menor ou maior que 5? Na terceira casa, ele seria menor. E aí, então, ele permaneceu o número 1. Ah, tá. Tô entendendo.
Vou fazer aqui, vou ver se eu faço uma sozinha. Faz a próxima aqui, Vanessa. Não, deixa eu ver. Aqui. Vou separar aqui, ó. É menor que 5 ou maior ou igual a 5. São essas duas condições. O que que acontece com uma, o que que acontece com a outra. Nesse caso é exatamente o quê? Posso só sugerir uma forma de entendimento? Por favor, Gisele. Eu faço assim, eu bato o olho. Se eu vejo o 5, você pega o número que está antes dele ali e coloca umzinho, soma um número a ele. Você bate o olho ali, ó, tá 5, 6, 7. Sim. 5. Então, você pega um, apaga e põe 2. Passa para o próximo. Você sempre Peraí, soma. deixa eu ver se eu entendi. Só um minutinho. Aqui você tem o 5, certo? Tá, o professor separou aqui, ó. Tá 0, 1, aí tá separado 5. No caso, você apagaria esse 1 aqui, é isso? Sempre que você bater o olho, lembrando que são 3 casas depois da vírgula, né? Sim. Duas. Então, você vai olhar lá. 2, mas para calcular. O terceiro número... A terceira casa a gente olha. Você bate o olho na terceira casa. O que você vê ali é o número 5. Sim. Como ele é maior, bateu, é mais que 5, você já sabe que o número que vem antes dele, você vai ser obrigada a somar 1. Aí seria 6. Isso. Aí, o 1 vai virar 2. Ah, tá. Você soma com o número que está antes do número 5. A casa então, que fica, soma 1. Bate o olho, é 5. Poxa, vou somar mais um aqui. Aí apago 1, ponho 2. Se fosse... ou vai lá no próximo, ou o professor põe mais opções de somar. Mas você tem que compreender isso. Mais do que 5 sempre soma. Mais do que 5 soma. Menor, mantém. Mais soma. Menor, mantém. Escreve no papel, que às vezes a gente assimila, né? Ou grava dessa forma. Eu vou, mas a sua maneira de fazer, eu acho que fica mais claro mesmo. Vou até escrever aqui. E a Aline, agora, você, essa próxima. Professor, deixa eu só falar, como eu aprendi a decorar essa regrinha aí, foi uma coisa bem de matemática mesmo. Então, quando você está fazendo a conta de adição, tudo que passa de 5, ele vai dobrar no dobro, né? Então, por exemplo, se eu for colocar 5 mais 5 aqui, não vai subir um 10? 1? Certo. E aí isso joga para o outro lado, aí vira 2. Então, eu aprendi que tudo que depois do que for 5 vai dobrar, e aí vai subir 2 casas, seria um número 10, por exemplo, né? E aí eu jogo para o outro lado, e o número anterior vira 2. Foi a única forma que eu descobri de decorar isso aqui, que também não conseguia. Então, a gente vai descobrindo aí outras formas. Aí a gente teve, acho que no mínimo 3 sugestões aí de como tentar fazer. Aí dentro da tua sugestão, eu estou cutucando a Aline Silva para responder a próxima. Cheguei. Esse daí, quando eu fiz, que eu montei, eu usei essa regrinha de vocês aí, que só dobra acima de 5, porque o próximo é 3. Então, na minha soma, saiu 0,01. Ok, muito bem. Então é isso. Alguém pensou em alguma outra coisa para revermos e fixar aí a ideia? Professor, para fixar também uma outra coisa. Essa sequência, né, que é essa explicação que você deu, ela vale para qualquer uma das somas, seja uma taxa, seja um rendimento, seja um montante, certo? Certo, qualquer arredondamento. Qualquer arredondamento que for fazer,
essa é a forma de continuar a fazer, né, o procedimento. Então, o que muda em alguns locais aí é a questão da quantidade de casas, né? Se for um posto de gasolina, é 3 casas. Então, qual é a casa que some? É a quarta. Se for uma casa de câmbio, também tem 3 casas. Aí, qual é a casa que some? É a quarta. Se fosse uma mesa de vendas com tabela de taxas, trabalharia com 6 casas. Então, qual é a casa que some? É a 7ª casa. Mas sempre Ô, olhando, professor, não complica não, professor. sempre a O casa que combinado é só some. 2 casas, pelo amor de Deus. Agora Então, eu já não entendi mais nada, porque se fosse eu para somar agora, pronto, já não ia saber responder. tá. Então, a casa que some, se o número que está sumindo, né, do combinado aí, ele é 0, 1, 2, 3 ou 4, então a casa que fica permanece. E se for 5, 6, 7, 8 ou 9, a casa que fica soma 1. Ou como falaram aí, eu posso dobrar, né? O 5 vira 10, então esse 10 ele vai para outra casa, né? Como vocês aprenderam lá na soma. O pauzinho lá em cima, né, Evelyn? Sabe que nem quando a gente aprende matemática lá no Fundamental 1, você vai fazendo os pauzinhos, sobe um pauzinho para cima. E foi muito interessante, porque não sei, a gente vai trazendo essa questão da memória, né? E aí eu falei, putz, que da hora, velho, que interessante. E decorei. Muito bem, é isso mesmo. Os pauzinhos é material de Montessori. É como eu aprendi a fazer conta. Pauzinho é a salvação, né, Pro? Foi a Nicole que falou de mais alguma coisa? Ah, professor, eu ia pedir somente assim para o senhor fixar mesmo essa questão de que nem, por exemplo, o senhor falou sobre o montante e o rendimento aí também acima. Eu acho interessante também uma questão assim mais simples, que o montante é o rendimento somado ao capital. E aí o rendimento seria, né, o montante menos a porcentagem, né, dos juros. Ô, Nicole, o que você falou aí um pouquinho antes, que só arredonda quando está procurando o quê? Um montante ou... Não entendi. Essa regra do arredondar para mais aí, o combinado, ele vai entrar em todas as situações, se eu estiver procurando a taxa, se eu estiver procurando o regime composto, sei lá, o montante e o rendimento. Por quê? Para esses dois. Quando se tem um número. Não, para os 3, para a taxa, para o rendimento e para o montante. Quando se precisa arredondar, porque de acordo com o combinado do professor, somente 2 números após a casa. Então, se o rendimento, ou a taxa, ou o montante der um valor a mais do que os 2 números após a casa, então você vai precisar fazer esse arredondamento. Então, ele vale para qualquer desses. Então, se a pergunta for montante, não é? Na hora de publicar o montante, precisa arredondar. Se a pergunta for taxa, na hora de publicar a taxa, também precisa arredondar. Se a pergunta for sobre rendimento, na hora de publicar o rendimento, também precisa arredondar. Ok. Nessa última intervenção da Nicole, né? Então, a fórmula que vocês receberam foi lá, que montante é igual ao capital mais juros, né? Aí, ó, explicitando como eu entendi que a Nicole falou, o montante, ele é o capital mais o rendimento. Montante. Se o montante sempre é o capital mais alguma coisa, ele sempre é maior que o capital.
Aí, no caso do montante dessa forma, ele tanto faz ser juros compostos ou juros simples, né? Só que no juros simples, a gente acha o rendimento. Por isso que a gente soma o capital para descobrir o montante. Nos juros compostos, a gente acha o montante. Então, no caso, a gente pega o montante que a gente acha nos juros compostos e subtrai o rendimento. Aí a gente vai ter o quê? O capital. Que mais que te pediram suporte, Nicole? Tá todo mundo aí mais tranquilizado? Não! Não? Ô, Pro, Tentando, né, Pro? Daniela ia falar? e sim, lembrar também que se não colocar o R cifrão na resposta, é considerada errada. Ou não? Eu não vou dar 100% de erro, mas se eu estava Sim, mas- tirando 2 porque décimos, às vezes a gente vai só escrever lá, aí vamos supor, eu coloco lá montante, eu fui procurar o montante, coloco resposta montante mais o resultado que deu, mas precisa se colocar o R cifrão. isso. É porque Então, às vezes é que nem, às vezes tá falando assim, o combinado do professor, mas não é o combinado do professor, já é a regra que a gente tem que colocar em qualquer concurso e que a gente vai fazer, né? Tem que colocar. sim. Se for capital, montante e juros, é dinheiro, né? E se for taxa, índice, é percentual, né? Então, não pode confundir. Às vezes, a pessoa faz a conta, e isso acontece muito no começo. A gente teve alguns erros lá nos primeiros quizzes, que a pessoa chegava no número e lascava lá porcento, e aquilo era dinheiro, né? Então, aí é a insegurança do começo, né? E aí, vamos abrir as câmeras para uma foto final e encerrar? Ai, Pro, eu não dá, eu tô com roupa de dormir. Bora, professor. Ontem eu até dava, Tô mas aqui. hoje não. Descabelada Tá com fone de ainda. ouvido, mas a gente tá Passar o perfume, povo. cabelado, Vai lá. tá preso. Tá preso aqui, cabelo. ó. Meu perfume tá cheirando a alho porque eu tava fazendo comida. Ai, meu Deus. Os Gasparzinho apareceu, professor. Faz parte, Aline. A Carla saiu ou ela caiu? Posso tirar foto? Vai Acho ser que é a a primeira última vez que o foto, professor Pro? vê a turma Pode, inteira professor. assim, né, gente? Hein, Pro? Vai ser a última? Peraí que eu quero sair na foto, Pro. É, a última. Eu acho que a Carla voltou. Vamos lá. Pro? Eu tô aqui, calma. Peraí, Pro. É a última aula do senhor? Pro, é a A última próxima aula semana hoje? já é a prova, Dani. Ah, então próxima peraí, eu vou prova. tirar então. Peraí que eu vou dar um... Troca essa camisa, Gisele. Peraí, deixa... Não. Não, ô Aline, você falou Oi. que estava fazendo janta, eu ainda tô fazendo, eu tô parecendo uma doida aqui, mas eu quero sair na foto, gente. Mulher, eu tava cortando o alho na hora que ele me chamou, que ele falou, a Aline vai responder, o alho já começou a pipocar na minha... Bom, se o Fala, professor tivesse falado, Maria vai responder, eu ia responder com a colher na mão, mexendo no arroz. O meu já ia espalhar tudo pelo chão. Ai, meu Deus. Ah, mas tá bom. Culpa da Gisele, nós estávamos tudo quieto, a Gisele foi cutucar ali, ó, professor. Eu mandei lá no grupo, eu falei, Hoje ela não tá de roupão, né? Tá de Corinthians.
Pois é. Hoje eu tô com manto. Amei a camisa, hein? Vou pegar a minha do São Paulo ali, tá? Camisa feia. Eu acho que a Adriana tá juntando junto comigo, gente. Tô desconfiada. Oi, Rosa. Ai, Gesivânia. Rosinha. Sorriso aí, gente. Tudo bem? Gesivânia. Sorriso. Olá. X. Pronto. Deixa eu colar aqui, aí eu tiro mais uma. Pera lá. Tira uma com o senhor aparecendo, Pro. Mas eu estou aparecendo. Tá bom. Ai, professor, eu tô doida aqui. Olha lá, mais uma, hein? Oi, Gel. X. E... Pronto. Eba! Vou postar na A G ficou quietinha hoje? A Gesivânia tá calada aí. É mesmo, né? Cadê a Gesivânia? Gesivânia hoje não falou nada na aula. Qualquer Ansiosa. Eu queria dar um hoje, Entendeu? Eu deixei para minhas amigas. Ah, Gesivânia, deixa eu te falar, até meu marido falou assim, cadê a moça que é conversadeira? Eu falei, então, hoje ela tá quieta. Ela tá quietinha. Hoje só quem tá falando é a Su. Outra matraca, né? É nada, Su, tá certa. Nossa, O professor tá vendo, querem me calar, professor, mas elas não podem. Ô, professor, vou fazer uma pergunta. Quem